Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do Escritório Zal. Estou aqui para a gente falar rapidamente, então, passar as atualizações da carteira de fundos imobiliários da XP Investimentos. Então, sem mais delongas, vamos ao panorama. Basicamente, é um panorama cercado de incertezas, né? Então, a gente tem aí uma baixa previsibilidade, a gente está aí, passou por 2 meses praticamente de isolamento, sendo que o lockdown aí ele está perdendo força, né? A gente vê que a gente já não está conseguindo atingir os mesmos índices que a gente tinha antes, e a curva pandêmica, né, ela segue se prolongando, né? A gente está tendo muita dificuldade em achar o pico da curva. Então, o grande ponto que a gente tem agora, acho que a palavra é baixa visibilidade. Então, ninguém sabe exatamente quando que isso vai se encerrar, apesar da gente ter tido claramente, né, um achatamento e das medidas que foram tomadas até então terem tido aí um resultado relativamente positivo até o momento. A gente está prolongando bastante, né, essa questão aí do número de casos, que ele não para de subir dia após dia. Levando em conta essa baixa previsibilidade, a gente acaba tendo aí uma revisão, periodicamente as revisões estão sendo cada vez piores para a expectativa de PIB. Então, o PIB que há algum tempo atrás a gente tinha projeção zero, agora a gente está aí com uma projeção de queda de 5,9%, que dá aí uma queda de 2,5 pontos com relação à projeção do mês passado, mas também nós temos aí uma projeção de queda da inflação. Já há quem fale que em final de 2020 a gente pode ter deflação, e isso acaba também carregando a taxa básica de juros de curto prazo para baixo. A gente vê, por exemplo, bancos como o JP Morgan que já precificam 1,5% de juros no Brasil no final de 2020. Então, basicamente, um cenário de desaceleração e baixa visibilidade. O ponto que está sendo interessante é com relação às aberturas aí das economias dentro dos estados, né? Então, aqui em São Paulo, a gente já teve, né, uma projeção de abertura feita pelo governador, e estima-se que em julho a gente já comece a ter uma abertura assim, mais profunda. Então, parte de shopping centers, restaurantes, provavelmente já deve começar ativa. Porém, a gente sabe que isso está tudo sempre rodeado de incertezas, e se a curva pandêmica ela explodir, a gente pode ter uma revisão nesse plano de abertura. Então, acho que a palavra aí que nem a gente falou é a baixa visibilidade. Por outro lado, em números do mercado, né, saindo um pouco da economia real, a gente teve o IFIX com uma leve alta de 1,4% no mês de maio, e após uma alta de 4,4%, né, em abril. Então, apesar da baixa visibilidade, a gente vê que os ativos de risco, de forma geral, estão pegando tração novamente. Aqui estão os pesos da carteira recomendada, né? Então, como a gente falou, devido à incerteza, a carteira da XP está assumindo um perfil mais defensivo. Então, a maior parte da carteira hoje está concentrada nos fundos de recebíveis. Para quem não sabe, fundo de recebível é aquele fundo que não é composto por um ativo específico, ele é composto por dívidas ligadas ao mercado imobiliário. Então, contanto que sejam dívidas de boa qualidade, né, que as empresas emissoras elas não tenham problemas de liquidez para pagar, elas não quebrem, por assim dizer, os fundos de recebíveis eles acabam sendo bastante previsíveis. E num cenário de retração de juros, como tu tem ali uma receita mais estável, esses ativos eles tendem a cair menos e até se recuperar um pouco mais rápido, apesar de ter uma projeção de crescimento menor do que os ativos de tijolo no médio e longo prazo. Então, hoje, nesse cenário, 32,5% da carteira está concentrada em ativos de recebíveis. Outro ativo que também está bem concentrado são os ativos logísticos, né? Então, basicamente, tu tem um ativo que tem um tempo de construção mais curto, ele é mais específico, geralmente ele é feito sob medida para a empresa, é uma parte estratégica hoje das empresas, uma boa logística, e geralmente são contratos mais longos, né? São contratos mais longos e muitas vezes atípicos. Então isso faz com que esse tipo de ativo ele acabe tendo uma volatilidade menor, e por essa questão também leva 30% da carteira. Então a gente já foi aí em duas categorias, 62,5% da carteira. Com 15% da carteira nós temos aí fundos híbridos, né, que são fundos que têm flexibilidade de estratégia de alocação. Então são fundos que muitas vezes eles conseguem se diversificar de um jeito bastante interessante, acabam mitigando o risco.
10% da carteira em shopping center. Shopping center a gente sabe que pode ter problemas, porque os shoppings eles vão ter que ser lenientes, né? Eles vão ter que conceder talvez alguns benefícios, vai ter aumento de inadimplência, vão ter que pontualmente, muitas vezes, até reduzir o custo do lojista que ficou parado tanto tempo. Agora, shopping center é uma oportunidade interessante, principalmente pelo decréscimo do preço, né? Apesar da renda ela poder ser, ela poder ter uma supressão no curto prazo, a gente pode acabar comprando coisa com preço muito interessante, ativo muito depreciado. Eu lembro que no pior cenário, a gente conseguia comprar fundo de shopping abaixo do preço de construir outro shopping, né? Com o preço de mercado do fundo, tu não construía outro shopping igual. Então, o shopping center, ele é um case, ele é uma composição que ele dá uma apimentada na carteira, porém tem uma boa possibilidade de upside em detrimento da renda. 7,5% da carteira em lajes corporativas. Então, laje corporativa é aquele ponto que a gente sempre bate, né? Contanto que seja um ativo de qualidade, ele é resiliente, ele tem uma questão interessante com relação às receitas, né? Ele pode distribuir ele pode distribuir receitas interessantes e não ter problema de vacância, porém é um setor aí que ele já está muito bem precificado no curto prazo. Então, por ele já ser um setor que já retomou bem, talvez o upside seja um pouco menor e acaba concentrando um percentual menor da carteira. E por fim, 5% em fundos de fundos. Fundos de fundos, né, que tem como objetivo capturar eventuais assimetrias do mercado e delegar a gestão aí para um terceiro para gerir, né, a carteira de fundos e que pode pegar algumas ineficiências do mercado. Então, aquele 5% só como uma forma de tentar pescar essas oportunidades. Mas a gente pode ver aí que, de forma geral, a carteira é bastante defensiva, né? Entre fundos recebíveis, ativos logísticos e o híbrido, já foi praticamente toda a carteira. A carteira com bem menos risco do que ela carregava anteriormente. As movimentações, gente, basicamente entrou o 20 logística, né? O VILG 11. Basicamente, acho que o ponto principal quando a gente fala do VILG é a questão de ter 57% da carteira em contratos atípicos e possuir inquilinos de grande porte. Então a gente tem ali Netshoes, Ambev, Foxconn. Então, basicamente, tu tem ali 57% da carteira em contratos atípicos e de grandes empresas. Isso gera muita resiliência, né, no dividend yield. E a saída foi do SG11, né? Então, que é o SDI Logística. Basicamente, o problema é o oposto, né? Então, o fundo tem uma vacância de 18,8% e precisa ainda alocar dinheiro que está no caixa. Então, o fundo não é ruim, ele tem inquilinos de grande porte, mas levando em conta o cenário mais imprevisível e essa questão de ter uma vacância significativa, por bem, a equipe da XP optou por sair do SDIL e entrar no VILG 11. Aqui, pessoal, está a distribuição completa da carteira. Então, é 5% no RBR F11. A gente tem 10% no RBR R11, 10% no CPTS 11B, 12,5% no CNIP 11, 20% no XPLG 11, 10% no VILG 11, né, a entrante, 10% em shopping no XPML 11, 7,5% em HGR 11 e 15% em HGRU, que fecha a composição total da carteira. O dividend yield anualizado está em 5,5% e a performance em 12 meses aí em 11,9% desta carteira atual. Vale ressaltar, gente, que tem alguns fundos que são destinados a investidores qualificados. O fundo principal que a gente está falando é o CNIP 11, então se você não for investidor qualificado, não puder comprar esse ativo, pode trocá-lo por HGCR 11. Esse é o substituto óbvio dentro do fundo. Perfeito, pessoal? E se você quiser ter acesso a relatórios como esse, basta você entrar no site da ZAL, você clica aqui em relatórios grátis. Após você clicar, você vai ser redirecionado para esta página aqui, onde tu pode escolher bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos e economia em geral. Clicando no tipo de relatório que te interessa, tu vai entrar aqui, vai colocar o nome, melhor e-mail e celular e WhatsApp e vai poder ter
acesso a todos os relatórios que são atualizados diariamente pela nossa equipe. Perfeito, pessoal? Bom, por hoje esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações e de seguir a gente no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!